Boa noite, tudo bem com você? Estamos aqui hoje na inauguração do estúdio do JP Podcast com o Joel Pego, direto de Campo Magro, neste ato inaugural do nosso estúdio. Hoje, primeiro episódio sendo gravado aqui do nosso podcast com o Joel Pego. E para nós é uma alegria ter você conosco, participando, assistindo, nos dando o privilégio, né, da sua atenção. E que alegria para nós poder estar colocando este projeto em ação, algo que a gente já vem de algum tempo sonhando e agora, graças a Deus, estamos podendo visualizar isso acontecendo e você faz parte deste projeto. Muito obrigado por estar conosco. E o JP Podcast, ele tem um objetivo muito especial, viu, que é trazer informações, trazer conteúdos relevantes da nossa comunidade, por que não dizer também do nosso estado, do nosso Brasil, já que as redes sociais nos possibilitam tudo isso. Então, que bom que você está conosco. E ainda, nesse ato inaugural, nós temos alguém muito especial conosco, participando do nosso primeiro episódio do JP Podcast. Ele que é muito conhecido e daqui a pouquinho você vai saber o nome dele. Mas quer dizer para você que ele é um funcionário público exemplar, porque há 30 anos, ou mais de 30 anos, como servidor público federal, ele que também já foi vereador por 2 mandatos, inclusive presidente da Câmara Municipal, foi prefeito, né, no mandato ali de 2005 a 2008. Vou dizer que ele é o nosso prefeito atual, nada mais, nada menos do que o nosso prefeito Hilton Boza. Bozinha, que prazer receber você aqui no estúdio do JP Podcast. Muito boa noite, Bozinha. Boa noite, Joel. Boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando. E que satisfação nesse primeiro encontro, esse primeiro podcast inédito aqui, né, na nossa região, aqui em Campo Magro. Eu agradeço muito essa oportunidade que eu estou participando desse primeiro programa e é histórico. O Joel, que é nosso amigo, JP agora, né, podcast, você tem a certeza que vai ser um sucesso, com certeza. Hilton Boza, mas o nome, né, político Bozinha, até pelo carinho, cuidado que as pessoas têm, né, com o Bozinha, acho que também pelo tempo, né, que você tem de política, entrou muito novo. Tá quanto tempo na política, Bozinha? Olha, Joel, fui aqui em Campo Magro, candidato quando ainda aqui era distrito de Almirante Tamandaré. Eu fui candidato em 1992. Aqui no município ainda pertencia ao Almirante Tamandaré. Depois, quando foi emancipado o município, que foi em 95, 96 teve a eleição, a primeira eleição do município, fui eleito vereador. Depois, no ano 2000, fui reeleito vereador. Depois, em 2004, fui eleito prefeito. E agora voltamos, né? Em 2025 assumimos e, graças a Deus, né? Sempre junto à população e uma história política assim que vão para 8, vai para 16 anos completando esse mandato aqui, junto, atuando, mas que eu fui candidato bem antes, fiquei na suplência quando era Tamandaré aqui. Então é uma história já. E o apelido Bozinha vem do meu sobrenome, né, que é Boza. E no futebol ficou Bozinha desde quando eu era menino, e aí continuou Bozinha. O pessoal me conhece por Bozinha mesmo. E você hoje, como prefeito, você chegou agora há pouco aqui para estar com a gente. Imagino que teve um dia meio agitado, né? Como é que foi teu dia hoje? Tranquilo ou bem agitado, como sempre? Não, hoje nós já começamos cedo com reuniões no gabinete. Hoje foi mais administrativo. Atendi várias agendas no gabinete, alguns empresários, o pessoal, vereadores, mas a agenda sempre é corrida. Ontem fiz uma agenda externa, bem extensa também, dentro do município. Mas ainda bem, né, que temos o que fazer. Sempre muita coisa para fazer, né? Sempre. E me diga uma coisa, a gente quer, neste podcast inaugural, né, a gente teve como nosso convidado hoje o prefeito Bozinha, e nós queremos conhecer um pouco mais do Bozinha, pessoa física, né? É claro que ele vai poder falar da sua administração, daquilo que ele tem realizado no município, como nosso prefeito, mas queremos saber um pouquinho mais, Bozinha. Você como marido, você como pai, né? De 2 filhos que você tem e que já estão tudo grande, né? Giovana, Matheus já estão, né, na lida também. Sim. Então, você que está nos assistindo vai poder conhecer um pouquinho mais do Bozinha
pessoa, o seu lado familiar, mas tem um momento, né, relax, um momento de descontração, né, aquilo que você tem como hobby. Nós queremos saber um pouquinho mais. Então, Bozinha, fala pra gente aí. Bozinha dentro de casa num domingo, faz o quê? Viu? Faz almoço, eu boazinha limpa a casa, Aí, não, ajuda a limpar, né, claro. Mas eu quero começar falando por minha família. Quando você falou, né, meu pai, Luiz Bosa Sobrinho, já em memória, falecido, natural aqui de Campo Magro. Meu avô, nascido aqui em Campo Magro, Antônio Bosa, bem próximo aqui onde nós estamos falando, ali próximo à Igreja Católica, ali, a matriz. E a minha mãe, Maria Diva Muraro Bosa, ela é natural de Santa Felicidade. Então, meu bisavô veio da Itália, os meus bisavós vieram, tanto do lado Bosa quanto Muraro. E eu, né, sou nascido em Santa Felicidade, mas meu pai é nascido aqui em Campo Magro. E aí eu casei com a Alexandra, quando nós temos 2 filhos, o Matheus e a Giovana. E a vida nossa, graças a Deus, é aqui em Campo Magro. Eu sou servidor público federal há 40 anos já. Você falou 30, 40 40 anos eu anos. completo agora em 2026, em setembro. Eu entrei no concurso e assumi em 1986. Primeiro fui servidor do extinto INAMPES, depois da extinta LBA e depois eu estou até hoje licenciado agora no IBAMA. E minha trajetória, então, eu sempre falo, estou prefeito, mas sou servidor público, concursado. Posso até me aposentar esse ano já, Joel. Ou seja, já tá, digamos assim, trabalhando, mas pelo prazer de trabalhar, né? É, Porque com 40 anos já de como servidor público é uma história, é uma né? história. E nesse intervalo, né, que eu fui vereador por 8 anos, né, que eu já falei aqui, também prefeito por mais 4, agora mais 4 que nós estamos aqui nessa atual administração. E quando você perguntou o que o Bozinha faz em casa, sábado, domingo, a gente tem uma agenda aqui da prefeitura muito extensa, porque de segunda a sexta a prefeitura, mas sábado, domingo sempre tem algum evento, ou tem uma festa, tem um culto, tem a missa, tem... E tento ser muito participativo. Né? E dentro da nossa casa, quando eu brinquei aqui, que ajudo a limpar a casa, mas a gente faz isso, né? Corta grama, você lava a calçada, eu gosto muito de andar de bicicleta, gostei muito e gosto até hoje de jogar futebol. Depois eu acabei me machucando, rompendo um tendão, e eu tô meio devagar no futebol. Mas minha área de lazer, sempre gostei de pescar, sempre quando eu posso, né? Agora quase falta tempo. Mas é a vida normal, né? A gente, até às vezes eu vou andar de bicicleta, até esses dias no feriado eu estava caminhando. Ó, Bozinha, isso aqui andando de bicicleta, estava aqui no interior, aqui perto do Tigre, e encontrei algumas pessoas trabalhando, né? Alguns agricultores. Ó, Bozinha, não sabia? Eu digo, não, sai, eu sou é, igual a qualquer pessoa, né? A gente, às vezes as pessoas têm uma imagem, porque o prefeito, mas é tudo igual, não tem nada de diferente. Somos seres humanos todos iguais. E o legal disso é que você está, digamos, no momento de lazer, né, tirando um momento para você, mas as pessoas também têm essa alegria de poder te encontrar, conversar, né, fora daquele ritual profissional ou dentro da administração da prefeitura que termina trazendo um peso maior, porque é o momento do trabalho, a preocupação com o que tem que resolver, né? E nesse momento mais tranquilo, num passeio, ou seja, a pé ou de bicicleta, isso traz um contato diferente, né, com a população. Eu imagino que você fica bem Não, feliz com isso. eu fico, porque é o meu dia a dia, né? Eu falo, a gente está prefeito, minha vida toda foi assim. Eu sempre estive muito presente nos eventos ou nas atividades esportivas, sempre gostei muito de baile, quando a gente era mais jovem, não Uhum. que hoje não, também quando tem algum. Então é normal, né, da vida da Que gente, né? bom. Agora, você falou que, né, os avós vieram da Itália, os Bisavós. bisavós, né? Os demais nasceram no Brasil, mais precisamente na região de Santa Felicidade, Campo Magro. E a nossa cidade, Campo Magro, tem vários pontos turísticos, lugares, né, de belezas naturais. E, digamos assim, qual é o teu preferido hoje em Campo Magro para você? Se você fala, vou visitar hoje um lugar em Campo Magro, onde você vai? Viu, uma das referências que tem, não, tem vários preferidos, né? Até a gente falar, mas, por exemplo, o Morro da Palha é conhecido, a gente não tem a dimensão, imagina a dimensão de conhecimento que tem esse Morro da Palha.
que é um dos principais atrativos nossos, o Friejo hoje de Campo Magro. Mas como tem as cachoeiras, como tem aquela Lagoa Azul, que hoje está uma área privada, mas que faz parte do município, como tem os restaurantes rurais, mas assim, eu gosto muito do interior do nosso município. O Morro da Palha, aliás, aqui, aproveitando, agora é de Campo Magro. Era uma área do governo do estado e passou em definitivo, no final do ano passado, para Campo Magro. E ali nós pretendemos fazer um parque municipal, né? Já é um parque, mas a gente transformar em parque que tem algumas exigências a ser tomadas, né? E além do morro, mais alguns atrativos, alguns espaços para algum outro tipo de esporte, alguma coisa assim também, não? Ali você pratica o parapente, o voo de parapente, né? Aqui tem muito ciclista que, né? Daí não é só no morro, daí são nas nossas estradas rurais, os jipeiros, motoqueiros, pessoas que caminham também. Hoje se vê muitas pessoas que caminham, né? A pé mesmo, que fazem corrida. E acho que nosso potencial, acho não, tenho certeza, turístico aqui, pela proximidade com Campo Magro e Curitiba, né? Nós estamos dentro do anel, do primeiro anel da Grande Curitiba, tem um potencial enorme. O que a gente não pode esquecer de falar também aqui da Trilha do Ouro. Quando falamos de imigrantes, aqui foi o caminho dos jesuítas, né? Tem a Trilha do Ouro, até hoje existe, a gente tem que restaurar ali. É muito importante A aqui. Trilha do Ouro, tiravam ouro mesmo lá. No... Passava os jesuítas com ouro, É. desviaram o rio ali, né? Na Conceição, o Rio Conceição desviaram e aí tem até hoje as pedras formadas pelos jesuítas. Uhum. Então, são várias histórias aqui de Campo Magro, né? Um município E maravilhoso. esse potencial natural, né, que tem em Campo Magro, isso tem trazido também alguns investimentos, ou isso tem trazido também condições de exploração na área turística, né, pelos proprietários dessas áreas, porque são áreas naturais, mas tá dentro de uma propriedade de alguém, Sim, né? áreas naturais de preservação, né? O que Sim. aqui nós temos limitação com algumas áreas, que é APAS, né? São APAS do Passaúna, do Rio Verde, o aquífero, que são os rios subterrâneos aqui, que é o kárstico, né? Que fala aquífero. Uhum. Mas dentro dessas limitações também vem a especulação. Muitas pessoas procuram lá a prefeitura para querer investir, né? Aqui tem um potencial enorme para condomínios, para até resorts, por que não? E isso está muito próximo de estar acontecendo. E assim, as burocracias são superadas no caso de. A gente sabe que no caso da área de preservação ambiental, ela não diz respeito somente ao município, né? Existem órgãos, tanto estaduais, até mesmo federais, que estão, digamos, com jurisprudência sobre essas áreas, né? Como que funciona isso no caso desses investimentos? Já que o nosso podcast, você que está nos assistindo, ele tem também esse viés mais de empreendedorismo, né? Inclusive estaremos posteriormente trazendo aqui alguns empreendedores da nossa cidade de Campo Magro, outros profissionais de diversas áreas. Então, isso é bom porque para quem está assistindo e tem essa condição, esse desejo de investir na nossa cidade, na área do turismo, né? Uma palavra dessa, prefeito, vai ajudar, né? Então, falou licenciamento, depende, claro, do município, mas também do IAT, né, que é do estado, e algumas ações até do governo federal, como de mineração. Então, tudo, eu falo assim, que no meio ambiente, eu aprendi do não pode para como pode. As pessoas querem saber o como pode. Muitos investidores procurando o Campo Magro, até eu tive a notícia, já está em construção, por exemplo, uma quadra de tênis que está sendo construída aqui em Campo Magro, já na entrada do nosso município, que vai ser eventos internacionais, que é uma quadra de Uhum, tênis em grama, que não é normal, sempre é a areia, né? E então, estou uhum, dando um exemplo. Mas aqui a gente tem investimento em pesca e paga, a gente tem restaurantes, a gente tem, eu falei em condomínio, uhum. tem um que eu estive até na MEP, que a MEP é a Agência Metropolitana, que coordena toda a metropolitana, desde o transporte coletivo nosso que é integrado até alguns licenciamentos. Então tem grandes investidores, por exemplo, que querem fazer lotes assim, terrenos de área de 1.000 metros de terreno, até com heliponto, né, para ter helicóptero, assim estão muito próximo aqui a Curitiba, estão procurando. Curitiba não tem muito o que crescer. Tem a crescer, por exemplo, do nosso lado norte aqui, Campo Magro, Almirante Tamandaré, mas o nosso Uhum. potencial está, o pessoal está de olho. E outra riqueza que nós temos aqui é muita água, né?
apesar dos rios, que tem alguns, o Passaúna, que todo mundo... Mas tem a Conceição, são dentro da APA, o Rio Verde, mas também o aquífero, que são as águas subterrâneas. Inclusive, nós somos abastecidos aqui pela Sanepar com água do aquífero. Então, isso chama atenção. Isso as pessoas procuram muito. E, claro, tem a restrição que eu digo, tem que se adequar à lei, a estadual, municipal e alguns até a federal. E a restrição, muitas vezes, ela é vista como algo ruim, né? Mas para nós que moramos em Campo Magro, a gente passa a perceber que isso traz um certo benefício para a gente, porque aquela explosão demográfica ela é segurada, né? Com essas restrições. E a nossa natureza continua, embora devagarinho vai sofrendo algum tipo de desgaste, né? Mas ela vai se preservando, né? E isso traz um valor grande para o município, porque as pessoas querem Campo Magro para um momento de lazer, né, com a família. E isso eu tenho percebido que tem sido um atrativo, né? Principalmente para o povo de Curitiba, que está bem pertinho da gente aqui, e isso traz benefícios, inclusive, para os empreendedores, né, dos pontos turísticos, né? Isso é muito bom, né? Sim, hoje tem muitas pessoas que têm chácaras aqui em Campo Magro, né? Tem também outra parte que nós não podemos esquecer da agricultura orgânica, mesmo a convencional, da agricultura familiar. Lá no interior que nós temos aquela cozinha de transformação de produtos, né? Que é a casa do agricultor. Então é muito rico nessa... E é muito próximo, né? As pessoas às vezes pensam que Campo Magro, por exemplo, aqui nós estamos a 20 quilômetros, 21 quilômetros da Praça Tiradentes, daqui onde estamos falando, e estamos na sede do município. Então é muito próximo a tudo. E essa exploração, né, num modo assim positivo, esses investidores estão procurando Campo Magro e a gente está de portas abertas sempre para receber as pessoas que aqui procuram, que venham se instalar, né, também tem alguns tipos de indústria, né, tem o comércio, então tudo é possível aqui, desde que vai se adequar à legislação. Tá aí. Estamos hoje no bate-papo com o prefeito Bozinha, prefeito de Campo Magro. Estamos na região metropolitana de Curitiba e hoje estamos inaugurando o JP Podcast, podcast do Joel Pego. Com certeza você vai poder participar de muitos podcasts conosco aqui. Você estará assistindo, participando e depois também enviando, né, até mesmo perguntas, questionamentos, sugestões, por que não? Né? Então, que bom que você está conosco e para nós é uma alegria hoje. Programa inaugural, Bozinha. Para nós é um grande prazer receber você. O Muito assunto obrigado. foi para um lado assim, bem, digamos, importante e que traz uma responsabilidade grande para a tua pessoa como prefeito. Agora me diga uma coisa, Bozinha, você cresceu por essas terras de Campo Magro. Na tua infância, adolescência, pensou algum dia em ser prefeito de Campo Magro? Eu sempre gostei da política. Deixa eu falar o que me levou a estar prefeito hoje. Sabe o que foi, Joel? Eu trabalhava na Secretaria de Saúde, que eu falei que eu fiz concurso pelo INAMPS, mas bem quando veio a implantação do Sistema Único de Saúde, que era o SUTES, que hoje é o SUS, até hoje. E eu trabalhava na Secretaria de Saúde e eu fui trabalhar no gabinete do secretário, sem política nenhuma. Eu era concursado, eu fui por mérito, por uma parte administrativa, eu fui lá. E lá a gente trabalhava com a saúde do Paraná todo. E nós conseguimos, como hoje a gente consegue vários veículos novos na saúde, nós conseguimos para os outros municípios. A gente trabalhava com os 399 municípios, gabinete da Secretaria de Saúde do Estado. E nós conseguimos uma ambulância, nunca esqueço, que foi para Pinhão. Pinhão é depois de Guarapuava. E a ambulância que tinha lá, que foi recolhida na época, imagina, era uma F100 a gasolina. Os que são da minha idade, um pouquinho por aí, vão saber, né, que hoje são carros relíquias. E essa F100 foi reformada e eu consegui trazer para Campo Magro. Foi a primeira ambulância que teve na história do nosso município, que aqui era distrito de Almirante Tamandaré. E daí eu falei assim, pensei, sei lá, naquele momento, disse, poxa vida, eu consigo ajudar as pessoas. Se a gente tiver a oportunidade... Isso foi no ano de? Isso foi em 1988. 1988, 89, 90, que fiquei na secretaria lá. Então, foi nessa época. Aqui, o prefeito na época, que era aqui Almirante Tamandaré, era o Roberto Pirucci. E daí tinha que falar com o prefeito tinha que fazer a solicitação,
e nós conseguimos. Então a minha vida política começou naquele momento. Tanto é que daí eu fui candidato em 92, perdi a eleição, era Tamandaré aqui, e consegui depois ser eleito, reeleito vereador, eleito prefeito, reeleito agora prefeito. E você já, quando foi candidato como vereador a primeira vez, já era casado com Não, com a Alexandra? Não. aí que nós começamos a namorar. Ah, Tem essa história também, tem João. uma história aí, né, por trás disso aí. Foi naquela eleição de 1992 que eu conhecia, porque eu sempre joguei futebol, então conhecia sim as pessoas, né? Como conhecia, que te falei, baile, mas eu jogava muito futebol, assim, tentava jogar pelo menos, né, João? E a gente nos conhecemos em 92, começamos a namorar, depois casamos em 95, daí que fui eleito vereador. Então eu conheci ela antes da eleição. Que Né? delícia. Durante a eleição, mas antes de estar com algum cargo. Uhum. Então já Tem história. começou tendo lucro. Que legal, né? Então, essas coisas é interessante a gente saber, né? Porque as pessoas conhecem o Bozinha como prefeito, mas tem muitas histórias que elas só vão vir, né, num bate-papo como esse. E você hoje está podendo conhecer um pouquinho mais do nosso prefeito Bozinha, aqui da nossa cidade de Campo Magro, através do JP Podcast com o Joel Pego. Que bom que você está conosco. Não sai daí, porque vem muito mais histórias por aí, viu? Que bom, Bozinha. Estou muito feliz de poder te receber. Agora, o que mais te surpreendeu? Porque você foi vereador por 2 mandatos, teve a experiência, né, de ser também o presidente da Câmara, se não me engano, por 2 mandatos, 2 anos, por 4 anos. 4 anos, Né? né? Como presidente da Câmara. Mas a experiência como um administrador na parte mais executiva do município, o que mais te surpreendeu? Claro que esse mandato de agora você já vem, né, de uma experiência que você teve, mas você sentou a primeira vez na cadeira de prefeito lá em 2005. E como é que foi essa sensação e o que mais te surpreendeu depois no exercício do mandato de prefeito? São vários, né? Mas falando agora administrativamente, o que surpreende, assim, que a gente não tem quase recurso para custeio das coisas. Por exemplo, você constrói uma unidade nova de saúde, você equipa ela, mas depois tem uma manutenção para o resto da vida. E a gente não é recompensado, por exemplo, se faz ações de Estado, falo em União, em Estado e município. Então a gente tem pouco recurso para fazer caminhar a máquina pública. E como eu vim e sou servidor federal, a gente tem essa noção. Mas quando você está do lado, que eu estou do lado de cada mesa agora. Quando eu estou só servindo, servidor público, estou do lado de lá. Você não tenha essa surpresa que você fala, não é surpresa. A gente estuda, a gente até fui depois me especializar em gestão pública, porque é difícil de você manter a tua ansiedade também de fazer as coisas, de você resolver tudo, e você não consegue. Então, às vezes as pessoas dizem, mas não quer fazer, porque tá... É porque você não consegue, você é limitado. Você tem um orçamento que você tem que trabalhar diante do orçamento. E a demanda sempre é maior do que você tem de recurso. Então, a surpresa, assim, para administrador público, e as nossas conversas até hoje, que não mudaram daquela época que você falou lá no primeiro mandato, até hoje, entre nós, prefeitos, entre os administradores, é essa forma que vem sendo usada, uma política pública que é da União, do Brasil, do Estado, de você conseguir manter as coisas. Né? Você até construir, equipar, você consegue, mas depois tem para sempre a manutenção. Então isso surpreende, gente, porque você tem uma esperança. Não, você vê, tanto é que se olhar meu plano de governo desse último mandato, dessa última eleição, eu não fiz um plano de governo que não conseguisse cumprir. Tanto é que acho que mais do que 2/3 do plano, em 1 ano e 4 meses, aproximadamente, nós já estamos cumprindo. Aham. Mas a dificuldade, a surpresa que vem para o administrador público é o custeio, a manutenção. E a vontade de fazer é E não super conseguir. maior do que a condição, né? Porque eu imagino, né? A gente acompanha as prefeituras, estado, até mesmo, né, a nível nacional, a gente acompanha e a gente percebe a dificuldade, né, que existe em fazer, esbarra em burocracias, esbarra também na questão do dinheiro mesmo, Sim. né? Porque a prefeitura é como se fosse
uma casa de uma grande família, né? Que chega no final do mês, tem conta para pagar, quer fazer investimento, mas também esbarra na falta de condição. E essa é sempre uma dor que os prefeitos têm, né? Os administradores têm, porque agora, muito mais os prefeitos do que os outros níveis É. administrativos, porque a prefeitura está lá na ponta, né? Ela lida com as pessoas diretamente, né? Diferente de um governo do estado, de um governo, né, um presidente da república, que o prefeito está em contato direto com a população. Então, se ele tem necessidades na saúde, né, ele sabe onde o prefeito mora, a cidade, né, por maior que seja, mas ele É. tem esse acesso, né? E até mesmo porque o prefeito ele está mais acessível do que os outros administradores, né, estadual, federal, e isso gera uma dor maior, né, porque você tem contato com as pessoas, vê a necessidade, mas muitas vezes impossibilitado, né, E nós somos também, os municípios são dependentes também dos outros entes federados, né? Você é dependente do governo federal, do estado, de repasses, sozinho, e como igual você falou, e as coisas acontecem no município. Ah, não acontece nem na União, nem no estado, acontece no município. E as pessoas moram nos municípios, então as coisas acontecem no município. Então essa que talvez seja uma grande dificuldade, mas a gente vai caminhando e eu me propus a isso e estou tentando fazer da melhor maneira possível, dentro de parcerias, dentro de apoios de governo, tanto estadual, federal e principalmente as pessoas do município. Estou bem contente porque era alguma coisa que eu sempre desejei e Deus me abençoou, então agora eu tenho que cumprir essa missão. olha aí. Então você está ouvindo JP Podcast com o Joel Pego hoje no programa inaugural, tá? Do nosso estúdio e também o nosso primeiro podcast. Então, hoje especialmente recebendo prefeito Bozinha, prefeito da cidade de Campo Magro. Nós já nos conhecemos há um bom tempo, né? Pelo Alguns menos, anos. pelo menos aí há uns 20 e poucos anos, né? Sim. 22, talvez. E a gente tem uma amizade, mas esse bate-papo ele é muito bom porque ele revela um pouquinho mais da pessoa, né? Bozinha já falou da parte religiosa, né? Gosta de estar com a família na missa, como um bom cristão que é, né? E gosta de estar os domingos com a família. Já falou que limpa até a casa. Aí, Não, a parte externa, mais ou menos, a mais ou externa, menos. o jardim. Já vi algum vídeo dele roçando a grama. É isso aí. Né? Mas é limpar a casa, né? A externa. Verdade. Muito bem, Bozinha, que legal, né? E me diga uma coisa, na área do empreendedorismo no município, né? Eu sei que existe todas as dificuldades, mas como o nosso município tem uma natureza, digamos assim, voltada ao turismo, existe uma proximidade muito grande com Curitiba e muitos empresários procuram o município para se instalarem, né? Já que tem muitas áreas grandes, né? E a prefeitura ou você como prefeito tem olhado para esse lado e quais as ações que você tem feito até para trazer esse benefício e trazer esses empresários para Campo Magro? Qual que é o tua fala, né, sobre isso para nós? Dando incentivos assim, a gente não tem como, porque não temos nem área. Para ter uma ideia, a Prefeitura de Campo Magro, com 30 anos, ela não tem nenhuma sede própria, e que é um objetivo nosso de estar conseguindo nesse mandato. Por exemplo, mas é o atendimento às pessoas, tentar auxiliar nessa questão de licenciamento, os empresários que aqui chegam. Por exemplo, eu tenho várias agendas com empresários que eles estão investindo eles mesmos no município, pela localização do município, por essa natureza que nós temos, todos têm o desejo de estar se instalando aqui. Mas a prefeitura, por exemplo, eu não posso ser hipócrita aqui de falar, nós vamos dar isenção de área, porque nós não temos nem área. Isso a gente tem que transformar, está no nosso plano diretor, agora sim, voltamos ao município, né? Não é a parte privada, mas a pública, a gente está readequando o plano diretor, revendo o parcelamento de solo para os lotes mínimos, e isso já é um atrativo, porque muitas pessoas querem investir
Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um município vizinho nosso, próximo, a Fazenda Rio Grande. Eles têm área, eles têm um parque industrial, nós não temos, porque essa cultura não se criou aqui. O município, as gestões passadas, até mesmo quando eu estive prefeito, a gente não conseguiu adquirir uma área para ter um parque industrial, por exemplo. Mas do outro lado, nós temos já muitos investidores aqui. Vamos falar do artesanato, móveis, né? A indústria moveleira. Isso aqui é uma maravilha, porque as pessoas não têm, não imaginam, nós que moramos aqui, Joel, você, tua família, nossa família sabe do potencial, mas muitas pessoas não imaginam o que é o potencial nosso, além desse turístico que nós falamos, de artesanato, da indústria moveleira, que a maioria das pessoas trabalha com artesanato. Duvido que você não conheça 10 pessoas que trabalham com isso, assim, chutando aqui na hora. Muito mais. Nós conhecemos 100 pessoas. Uhum. Então, e pessoas, tem indústrias aqui de artesanato hoje que vendem para 20 países. 20 países. Uhum. Tem móveis que a gente vê nessas grandes emissoras de televisão que são produzidos aqui. Que está no dia a dia que a gente não tem nem ideia. Então, além do que vem querer se instalar, a gente tem que apoiar o que estão aqui já. Uhum. Né? Então, nós também já estamos transformando num grande polo, até aprovado em lei da Assembleia Legislativa, de artesanato aqui no nosso município, da indústria moveleira. A gente tem que fazer uma grande feira, transformar num calendário municipal. Eu tentei fazer no ano passado, não consegui, porque tudo é difícil no primeiro ano, né? Mas nós vamos conseguir. Então aqui tem um potencial enorme e vai atrair mais investidores ainda. Então o incentivo são isso. O incentivo primeiro é a natureza maravilhosa que esse município tem. E o segundo que é muito próximo a Curitiba. Agora com a ampliação do contorno norte, por exemplo, ficou mais fácil ainda. Daqui 2 anos isso aqui vai se transformar, né? A gente tem que pensar até em readequar algumas vias, porque está crescendo muito. Joel, nós que conhecemos aí na administração passada, quando fui vereador, eu não imaginava que ia crescer tanto o Campo Maior. Quando fui eleito o primeiro mandato de vereador, tinha acho que 9 mil eleitores. Hoje tem 22 mil eleitores, tem 32 mil habitantes. Então cresceu muito. E isso porque o nosso município ele ainda tem uma política, e não por conta da administração, mas por questões da natureza do município, né? De não crescer com muitos loteamentos e tal, pelas questões ambientais que existem, né? Mas mesmo assim, nesses últimos 30 anos, o município cresceu 2 vezes e meia, né? Cresceu, Praticamente, né? cresceu muito, né? Os bairros, tudo cresceu, né? E Uhum. nunca esquecer também que aqui tem muito produtor rural, né? Tanto que eu falei lá da agricultura familiar, mas tem grandes lavouras aqui, né? Que hoje planta soja aqui, muito milho, né? O pessoal... Então é um município que tem de tudo. Ele é da área rural, da área urbana. Nessa questão, né, da área rural, eu tenho alguns parentes que moram em Curitiba, São José, Fazenda Rio Grande. Então, quando eles vêm para cá, que a gente vai em algum restaurante aí do município, na área rural, né? Eles veem muita plantação. Eles comentam, né? Nossa, eu não imaginava que aqui dentro, praticamente de Curitiba, você tem uma área tão interiorana, né? Como se tivesse no norte do Paraná, por exemplo, com lavoura de soja, de milho, de feijão, né? E eu falo, eu sou um privilegiado, né? Porque moro em Campo Magro, no mesmo, dentro da mesma meia hora que eu estou numa área dessa, eu posso estar dentro de Curitiba resolvendo problemas, né, em qualquer lugar e porque o lugar é muito bom. Aliás, a gente não pode nem ficar fazendo muita propaganda, né? Que senão todo mundo quer vir para cá. É verdade. Mas que bom, né? Isso é geração de emprego e renda, né? E eu vejo os turistas, principalmente final de semana, vem muita gente para cá. Que nós falamos no começo aqui, muito ciclista, muito jipeiro, muito motoqueiro, muitas pessoas de chácara, muitas pessoas que visitam os restaurantes que excelentes, os peças que pagam, restaurantes, e vem mesmo para conhecer, né, os pontos atrativos, que agora a gente está num programa de identificação, porque o turista tem que ter identificação dos locais para visitar, tem que ter estrutura, né, de estradas boas, e então isso também é uma obrigação da prefeitura, sinalização, estradas, e divulgar nosso município. É porque a gente fala, né, brincando, né, de não vamos fazer muita propaganda, né? Mas na verdade é o que a gente quer, né? Que as pessoas conheçam, porque Campo Magro, por um bom tempo, as pessoas achavam que era um lugar muito longe e tal. Bem no fim, é o município que está mais próximo,
né, de Curitiba, porque não só porque ele divisa, porque muitos outros também divisam com Curitiba, mas aquilo que você já falou agora há pouco, né? Nós estamos a 20 km Do do centro coração de da Curitiba, né? capital. Então isso porque nós estamos no centro de Campo Magro, mas quem está no primeiro bairro, que é o Jardim Boa Vista, ele está a 10 quilômetros do centro de Né? Curitiba, né? Isso mesmo. Então é uma proximidade grande, né, da nossa capital. E você que ainda não conhece Campo Magro, talvez você já até esteve em Santa Felicidade, né? Quem não conhece aí Santa Felicidade, os restaurantes, né? Madalosso, ó, a propaganda de graça aqui É. para o Madalosso, Dom Antônio e outros, né, que estão em Santa Felicidade. Campo Magro está pertinho. Então, eu costumo dizer assim, olha, venha almoçar em Santa Felicidade e venha passear em Campo Magro, né? Ou vem almoçar também em Campo Venha Magro, né? almoçar também, né? Temos restaurantes aí como Pedra Chata, outros, né, que nós Sim. temos aí na região e que você não vai só almoçar, você vai ter uma manhã e uma tarde maravilhosa, porque os nossos restaurantes, aliás, eles têm toda uma estrutura, né? Com redário, com espaço para lazer, né? Serve também o café da manhã, almoço, É. café colonial à Pesca tarde, e solte, pesca e pague, os pesque pagues, passeio a né? cavalo, a Passeio a charrete. cavalo, é um negócio fantástico. É. Aliás, aproveitando aqui, você falou agora há pouco das empresas, né, de artesanato que estão exportando aí para mais de 20 países. E nós vamos trazer aqui esses empresários para falar um pouquinho do artesanato, trazer aí os donos dos restaurantes para falar um pouquinho, né, dessa Sim. maravilha que existe no nosso município. Aliás, eu que nasci em Curitiba, né, sou curitibano de nascimento mesmo, né, na beira do Rio Belém. Sim. Quem é curitibano sabe, né, que Rio Belém é um rio que cruza Curitiba inteira, né? Ele nasce aqui em cima, né? Se eu não me engano, por perto ali do seminário e vai descendo, cruza o centro de Curitiba, vai sair lá no Auer, Boqueirão, aquela região, né? E eu, nos idos dos anos 70, foi lá que eu nasci, né? Então. Então, mas de 2000 para cá adotei, né, Campo Magro e uma linda mulher também que aqui morava, né? E aí eu tive que vir embora para cá, né? Tá certo. E aí Campo Magro me ganhou e eu ganhei Campo Magro, né, como a minha cidade. E hoje estamos aqui já há algum tempo, né, para contar a história e viver a história de Campo Magro. Estamos fazendo história. Verdade, verdade. Você está assistindo o JP Podcast hoje no programa inaugural, o estúdio, inaugurando o nosso estúdio e também conversando com o nosso prefeito, né, o nosso primeiro convidado para estar conosco Que participando. honra, hein? Né? Muito obrigado. A honra é nossa, né? Porque a gente sabe da atividade, da correria, do trabalho e que bom que ainda numa semana, né, que teve alguns feriados aí, né? Mas o prefeito encontrou uma vaguinha lá para estar conosco participando e contando um pouquinho da sua história e também falando da história do nosso município. Que bom poder ter o nosso prefeito conosco. Agora, Bozinha, quando você era vereador, resolveu ser candidato a prefeito, e sempre é um desafio maior, né? O teu maior desafio foi dentro de casa com a esposa? Porque as esposas, às vezes, elas têm aquela resistência, né? Puxa vida, mas é uma correria, é muita coisa, e isso é normal, né? Acontecer. Ou o desafio foi fora mesmo, gastando a sola de sapato para poder alcançar esse objetivo? Foram os dois, né? Mas em casa sempre foi muito compreensível. A Alexandra, minha esposa, é, é filha, né, do Jerônimo Jarec, que é meu sogro, e ele foi vereador por 2 mandatos lá em Almirante Tamandaré. Ela já tinha isso também na política. Mas, claro que ela falou assim, se você quiser ser candidato, vai ter nosso apoio. Veja bem. E aí o desafio com a população também, de você ter um projeto para a cidade, você... na ocasião, você sabe, Joel, você esteve junto comigo, eu fui candidato a prefeito, junto com o falecido Raganhan vice, e nós tínhamos uma chapa de 17 vereadores só, e você era um deles. Foi um grande desafio. Um grande desafio. E tanto é que nós ganhamos a eleição, né? Nós somos oposição, na época era o Menegusso, que ele estava lançando
o Werneck de candidato, e assim, normal da política, né? Mas nós fizemos e a população, né, acompanhou a nossa proposta e nos elegeu aquela vez, né, prefeito em Campo Magro, que eram 3 candidatos fortes e nós conseguimos, né? E você foi o terceiro prefeito de Campo Magro? Terceiro ou O, quarto? o Terceiro. segundo, na verdade, né? O segundo, né? Porque o Menegus foi reeleito e eu fui o segundo. Você foi o segundo É, prefeito que ele foi reeleito, então eu fui o segundo. veio de outro É, mandato de vereador e assumiu, aí já ganhou para para prefeito. prefeito, Né? né? Eu acho que essa é uma parte muito importante, né? Quando você vai para um desafio como esse e você tem um apoio, né, incondicional da família, Sim, né? E graças a Deus que você já vinha de uma família que já tinha um histórico né? político, né? Porque no caso da Alexandra não teve muita dificuldade de dar esse apoio para você, né? Ela É, tinha o pai que já tinha uma sim, experiência política. Aliás, é o nosso cartorário, né? sim. De Campo Magro, né? E agora, nesta eleição também, ela disse, começa dentro de casa, na família, né? Daí meus filhos já opinaram, né? Você tem certeza que você quer? Você vai se propor a ser candidato mais uma vez? Você acha que vale a pena? Você É quer porque é ser? sempre um desafio É, novo, né? é, A experiência que passou, passou. Essa agora é uma nova é. experiência, né? Aí quando eu falei sim, eu quero, estou disposto, então estamos juntos. Então essa dificuldade eu não tive nunca, né? Mas claro, se discute, né? Porque Claro. você sabe que mexe com tudo, né? Mexe com o Ah, emocional, sim. mexe com a família, o principal, né? No dia a dia de um prefeito também. É bacana, mas você tem o teu dia a dia que é pesado também. E você vê hoje com essas redes sociais, com inclusive as pessoas que nos assistem, sabe, né? É difícil, é cada vez mais difícil. Antes você tinha o rádio, a televisão, hoje não, hoje assim, num estalar de dedo, todo mundo está Muito sabendo, rápido, e né? sabe da tua vida, sabe, É. e daí tem muito fake news e tem muita coisa que prejudica mesmo, né? Mas a gente é preparado para isso, né? E cada dia aprendendo, né? O trabalho sendo feito sério, você consegue, digamos, avançar, É, né? E deixando de lado não adianta, essas né? coisas que É. não trazem proveito, né? Agora, fala um pouquinho do teu relacionamento prefeitura e estado, prefeitura, governo federal, porque, como você já falou, né? O município, ele trata diretamente com as pessoas, mas depende de muitas coisas do estado, depende do governo federal, de algumas coisas, né? Contato, com certeza, com deputados e federal, estadual, isso tudo traz uma dinâmica, né, para a administração, né? Com certeza, o que faz a diferença. Eu falei que eu estou muito satisfeito assim com o tratamento dos dois governos. O estadual nem se fala, porque nós conseguimos, Joel, que está sinalizado para Campo Magro. Quando a gente fala nós conseguimos, é nós, Campo Magro. Nós, o município de Campo Magro conseguiu, através dos nossos contatos e da nossa parceria com o governo do estado, os deputados que nos apoiam, mais de 100 milhões de reais de investimento para Campo Magro. Uhum. Isso num ano e 4 meses de governo. Alguns já estão sendo executados e outros estão com projetos e que vai ser liberado para a gente fazer uma verdadeira transformação nesse município. Então, e do governo federal também, a gente tem mais de 50 milhões de investimento no nosso município. Então, se somar tudo, vai dar uns 150 milhões por baixo do investimento. O orçamento de um ano do nosso município são 120 milhões. Um ano todo, a gente conseguiu no primeiro ano, entre eles, pavimentação em asfalto, que vai beirar se tudo der certo, o que está programado. Inclusive, já nós começamos hoje mais obras, fizemos 15 pavimentação em asfalto o ano passado, e agora nós já estamos fazendo, começou a execução ontem, aqui próximo, aqui o São Benedito, o bairro São Benedito, que é a rua Joana dos Anjos, a Mauro Medeiros Damas e a Ângelo Manfrão, todas vão ser Uhum. pavimentadas, ali que liga o Ervalzinho, que liga lá até o posto de gasolina, todas elas pavimentadas. Uhum. E primeira vez na história do nosso município, nós conseguimos agora a pavimentação rural. Dei ordem de serviço até a semana passada, lá na Canelinha, lá que tem no bar da Sei. Canelinha. Então tivemos uma audiência pública, já fizemos 4 audiências desde a implantação no passado, e já está também em fase de execução
ali da Úrsula Comim, próximo ao Gaio ali, próximo ao restaurante Minas d'Água, onde acaba o asfalto. Vai o primeiro trecho até o Bar da Canelinha, que é o cruzo que vai para o Juruqui, que vai para o Parque Primavera e que vem aqui para a sede do município. E a segundo trecho vai até o trevo lá do Tigre, que vai para a comunidade do Tigre. Então isso é inédito, um investimento de uns 10 milhões de reais. Ali vai dar quantos quilômetros? Vai dar cerca de 4 quilômetros e meio, quase 5 quilômetros. Bastante. E uma área muito importante, que escoa ali a safra, né, do agricultura familiar, que é um caminho que vão muitas pessoas para o Ceasa, mas também que leva ambulância, que leva transporte escolar, que leva transporte coletivo, caminhão, enfim. E ali está indo em direção já próximo à estrada do Campo Novo, que vai para Tamandaré, né? Que vai para Tamandaré, mas lá pela Campina. Porque a Antônio Manosso, onde tem observatório ali, também está programada, mas assim que está em execução é a principal, que é a Úrsula Comim, aí depois ela muda de nome, é Ângelo Menegúcio, e depois é Antônio Tualdo. E isso é um inédito, nunca... E eu falo aqui com muita, né, responsabilidade que é o primeiro dessa fase, né, desse novo mandato dos prefeitos, o primeiro aqui da região metropolitana, o asfalto rural que está aqui em Campo Magro. E na área urbana, se tudo der certo, os projetos que pediram instalar, porque são, para você ter ideia, para fazer uma rua, são 29 itens que dependem do projeto. Desde o licenciamento ambiental, a parte de engenharia, a parte de drenagem, a parte de calçamento. E a gente já tem tudo isso programado para mais de 100 ruas. E está, claro, agora tem um momento eleitoral, a gente tem que entender, mas Nesse isso... período dá uma... Uma travadinha, né? Mas a gente acredita que vai... Tudo que foi solicitado nós lá cumprimos e agora a gente tem que esperar que seja então o governo estadual, isso fora que estamos fazendo aí pelo governo federal, um centro de educação infantil na Lagoa da Pedra para 188 crianças. Nós estamos fazendo o Céu da Cultura, vamos começar a fazer também no governo federal lá no Boa Vista, que é um espaço para eventos cultural. Nós já demos ordem de serviço para uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde. Isso estou falando do governo federal. Tem 50 casas do PAC, que vai ser no Jardim Viviane, ali no Jardim Viviane, próximo a Águas Claras ali, nós vamos ter mais 50 casas. E nós temos do governo do estado também já autorizado mais um centro de educação infantil, que é ali na Águas Claras, no Jardim Viviane também. Tem uma demanda de 300 crianças fora de creche. Então, eu falei uma da Lagoa da Pedra, uma vai ser no Boa Vista e outra no Jardim Viviane. Já está em andamento. Já está em construção. A outra já vai ter em ordem de serviço, já está licitado. Aí vai ter uma no Jardim Boa Vista, lá no Boa Vista 4. Então, são 4 centros de educação infantil, mais um no interior, no Retiro, que também nunca teve um centro de educação infantil, que é uma creche, lá no interior ele vai ter agora. E uma creche naquela região, ele vai atender as demandas do interior, mas eventualmente até alguém da região mais próxima da parte urbana, não sei se tem essa possibilidade. Porque as pessoas lá do interior também não trabalham só na agricultura, tem pessoas que vão trabalhar aqui na sede do município, que vão trabalhar em Curitiba, então nós temos que nos preocupar com isso também, né? E uma demanda até do Ministério Público. Assumimos com 300 crianças fora de creche. Aí nós conseguimos já ampliar, nós vamos fazer a reforma da Escola Cemitério Torres também. Isso é tudo com parceria com o governo. E a gente tem uma demanda ali de muitos alunos, que aumentou muito ali com aquela ocupação. Unidade de saúde, nós vamos fazer mais uma unidade básica de saúde aqui na Nova Vila. Próximo ali o ginásio de esporte Eduardo José Jarec. E nós temos mais que... Tem uma marca nossa que ficou, já eu falo nossa porque você estava junto. Nós fizemos o primeiro PAC Habitação na gestão, um dos primeiros do Paraná, 360 casas, que você lembra que você participou junto, lá no Boa Vista. E nós fizemos, vamos falar de algumas obras, citando. O PAC, para mim, marcou muito, e a Unidade de Saúde 24 horas. 24 horas foi... Que foi inédito, que foi marcante, na nossa época, foi. E agora, sabe o que nós acabamos de conseguir, já está daqui uns dias dando ordem de serviço? Um PAM, um pronto atendimento municipal. É um 24 horas de última geração. Quase um mini hospital. E deve ter, se não me engano, 40 ou 50 no Paraná todo. E um vai ser em Campo Magro.
Então vai ser Esse já tem definido o local? já Já? definido, vai ser entre a rotatória do Gepão ali do mercado e a rotatória do Lugarini. É onde que tinha uma área do município e uma que tem a maior concentração de pessoas está lá. Mas isso vai servir para nós, somos muito Sim, próximos aqui também, né? verdade. Daqui dá 5 quilômetros lá, onde Uhum. isso. E ali onde que é o atual 24 horas, a gente pensa e vai fazer, que é um sonho nosso também, o Centro de Saúde da Mulher e da Criança. Então, daí Campo Magro vai estar assistido na área de saúde, mas o que eu falei, a gente constrói, equipa tudo, depois tem que manter. Não adianta nada construir elefante branco. É. Recuperamos agora, sabe aquele armazém que ia ser o Mercadão Brasil, que está há mais de 15 Ali é Jardim anos, Cecília. Cecília? Cecília. Isso nunca funcionado, nunca funcionou nada. Nós conseguimos agora, porque não tinha domínio do município, era do governo federal e agora passou por município. Consegui a documentação no final do ano, agora é do município. Vamos fazer aí de um contraturno da escola João Meneguzzo. Tem muitas crianças e a escola ali Atendimento para as é crianças em em contraturno. tempo Que bom. integral. Então, sabe, tem muita coisa avançando aqui, assim que eu estou lembrando. Então, quando você me perguntou das parcerias, nem eu imaginei. Se for procurar no meu plano de governo, eu não pus tudo isso, Uhum. mas apareceu a oportunidade, um governo que é municipalista. O Ratinho Júnior tem que elogiar aqui, em Investiu muito, público, né, nos nos municípios. municípios. Nós temos a parceria. Então, claro, você tem que ter a parte técnica, você tem a contrapartida também, né? A contrapartida é ter a área, a contrapartida é ter o projeto, a Uhum. contrapartida tem também. E a pavimentação, as construções que são essenciais para tocar uma cidade. E um sonho aqui, Joel, que como é o primeiro podcast aqui que nós estamos fazendo, Uhum. nós vamos adquirir uma área para fazer a prefeitura municipal. Porque 30 anos do município já está na hora de ter uma prefeitura, né? Já, é E uma verdade. Câmara Municipal e tudo. Tem que Sair do ter aluguel. casa própria, né? Tem. Então, Já teve tantos projetos aí do PAC que construiu casas no município, né? E a prefeitura não tem casa própria ainda, né? É verdade. Isso nós passamos, né? A Uhum. gente está prefeito, mas vai ficar para as próximas Claro, gerações, claro. vai. Então isso é pensar na cidade, pensar no É porque desenvolvimento. hoje, se não está num prédio próprio, está pagando aluguel, né, do prédio hoje. E acho que também a Câmara também paga aluguel, né? Aí depois que tiver uma sede própria, todos esses valores, né, que são gastos vão ser investidos, né? Com certeza, inclusive revertidos, né, Sim. para a própria A prefeitura construção. paga aluguel, a Câmara, as demais secretarias todas, ação social, a saúde, a educação, tudo é aluguel. Mas os prédios administrativos são todos praticamente todos alugados, né? Sim. Então, assim, esses governos, assim, não tenho queixa nenhuma, parceria, os deputados que nos apoiam. E é importante, porque a primeira parceria começa aqui na cidade, com os nossos munícipes, os moradores. E a segunda vai para os governos. Né? Não tem como ser diferente. Mas vai ter um avanço assim, se Deus quiser, a gente vai ter um Campo Magro antes e um depois. É, e tem 2 anos e meio aí pela frente para poder fazer, né, essa história, né? Com certeza. Você está assistindo JP Podcast, podcast do Joel Pego, hoje especialmente no programa inaugural, com um convidado muito especial que é o nosso prefeito Bozinha, prefeito de Campo Magro, né? E você se inscreva no canal, participe, porque virá muitos outros programas pela frente e queremos contar sempre com você, ok? Bozinha, na tua caminhada como candidato e como prefeito, como vereador, você rodou esse município. Nosso município, salvo engano, temos aí 5 275 quilômetros quadrados. quilômetros quadrados. A população hoje, você já falou, de 32 mil habitantes. E eu quero duas histórias. Vou colocar o Bozinha em aperto agora. Duas histórias. Uma história que te emocionou muito nessa caminhada, né? E que você não esqueceu. Primeiro essa, depois eu falo qual que é a outra, né? Para você já ir lembrando, eu quero uma história que te emocionou muito, uma história que te trouxe uma emoção, mas que te trouxe assim uma alegria muito grande. Porque a emoção, claro, a alegria é emoção, a tristeza também é, mas que te trouxe um sentimento mais de contrição dessa história, né? Que você compartilhou ou que alguém compartilhou com você. Isso é importante porque
Isso mostra um pouquinho, né, do teu, do teu sentimento como pessoa. Não que, claro que você tem, mas é legal quando a gente ouve isso, né, do prefeito, que é o pai da cidade, né, vamos dizer assim. E hoje você está prefeito, como já disse, já foi prefeito em um outro mandato, vereador. Com certeza tem muitas histórias aí, né, dentro Ah, de tem você. muitas. Assim, eu tenho uma bem recente, que eu até testemunhei agora no encontro que teve sobre doenças raras. Uma é bem recente. Eu tenho várias histórias, mas assim que me marcou mesmo agora, é muito recente. Eu na campanha agora passada, eu visitava as pessoas, né? Tinha um plano de governo e aí você vai na casa das famílias e aí você fala e tem muito que não tinha antes, Joel. A gente tinha pouco conhecimento nas pessoas com autismo. E eu cheguei numa casa de uma família, e eu posso até falar o nome aqui, que foi do Vanderlei, que ele se nos assistir. Eu falei isso e me emocionei no último encontro que teve de doenças raras. E tinha um menininho, pequenininho assim, chamado Miguel. Um, um menininho com 2 anos. E aí eu não tinha noção do que tem de crianças e jovens com autismo. Eu não tinha noção. Eu tinha lá no meu plano do governo, eu falei com especialistas, eu falei com professoras, em sala de aula, mas é uma coisa. E fui na casa da pessoa. E pela primeira vez que eu entrei na casa. E a mãe da criança, ela me disse assim: qual que é o teu programa para autismo? Daí eu falei, disse, a gente ter um centro, né, ter um espaço TEA, porque eu já vi em alguns municípios, eu estudei um pouco sobre isso, mas eu gostaria de ouvir a senhora. Não, daí ela me falou tudo. E daí eu fui pôr a mão na cabeça da criança. E a criança agressiva, nossa, eu disse, o que que eu fiz? Sabe o que se ficar perdido? Mas, assim, Você não esperava aquela reação, não né? esperava. Assim, eles vivem isso no dia a dia. E aí, daí ela me explicou que ele tinha um horário de dormir dele, as pessoas ficam acordadas a noite toda, a família, quando dorme a mãe, o pai não dorme, quando a comida deles tem que ser de cor, tem uma comida especial, ou come só amarelo, ou só verde, é tudo, cara, não tinha nem noção, já, bem, eu, né, não sabia. E aí, passou, fui eleito, aí fizemos uma caminhada do autismo, inclusive daqui uns dias tem outra, aqui e você entendendo, convivendo com as pessoas. Daí ela me falou, e o problema não acaba lá na escola. Lá na escola tem a orientadora, tem a professora, chega dentro da casa. Tem pessoas que não sabem o que fazem. Tem muitas famílias que se separam, o marido ou a mulher. Normalmente o marido abandona, fica a mulher. E aí, mas tá bom, me chamou a atenção. E aquele menino assim, não sabia, cara, sabe, a vontade de você pegar, dar um abraço, mas Não ele podia. não entendia, ele não É. sabia. Aí passou o tempo, passou, nós conseguimos espaço TEA, que a gente tinha muitos laudos, hoje a gente avançou muito, que tem, é muito difícil, tem que ter neuropsicólogo, tem que ter, é muito, assim, delicado o assunto. E Uhum. tem vários graus, né? Tem 1, 2, 3, 4, tem o mais agressivo, tem o que não, assim. Bom, e eu comecei a entender um pouco sobre isso. Aí um dia nós chegamos no encontro aqui, tava é, Ludmila o nome dela, Vanderlei o pai, Ludmila a mãe e o Miguelzinho que é o filho. Daí o Vanderlei me disse, Boazinha, com lágrimas nos olhos. O meu filho comeu um pastel hoje. Ele nunca tinha comido um pastel porque é diferente totalmente. Uhum. E daí, depois eu fui falar com ele, com o Miguel, levei ele no meu colo, ele fez positivo. Aquela criança que, cara, eu me emocionei de uma maneira, e estou falando aqui do Aham. coração mesmo, porque isso é um caso. Imagine quantos que tem, quantas pessoas que não têm condições, né? Então, isso eu falei para ele. Tudo isso já valeu meu mandato. Isso valeu, né? E em nome dele falando que é uma das coisas. E outra história assim que eu tenho, que quando eu era vereador ainda, que você conheceu também, porque eu sempre fui muito povo assim, eu sempre, se eu conseguir ajudar as pessoas, eu tento ajudar. Lá no Uhum. portão da minha casa, onde eu estiver, no mercado, você sabe, a gente tem, independente de estar prefeito, não estar, muito tempo fiquei fora de tudo isso, só como servidor público. E você lembra do seu Abrão, o pai da Nairzinha? Me lembro. É uma pessoa que era assim, histórico aqui no município também. Uhum. Ele andava com um carrinho de mão, para quem está nos assistindo, descalço, sempre descalço, muito trabalhador, trabalho manual,
carpia o terreno, fazia, né, e vivia assim, e plantava a hortinha dele e tudo. E um dia ele disse, Bozinha, lá na Câmara, me procuraram, ele disse, Bozinha, como é que eu faço para me aposentar? Eu disse, meu senhor, ele nunca tinha trabalhado, a gente tinha que comprovar, né, que ele trabalhou ele nunca tinha trabalhado registrado, porque ele trabalhou mais do que todos nós juntos aqui, somando trabalho braçal Claro. principalmente. E aquilo eu disse, como que vamos fazer? Aí a gente conseguiu algumas áreas que ele trabalhou, que as pessoas que eram os colonos, que ele trabalhava por dias, diárias, que fizeram, que ele realmente trabalhou, e ele trabalhava, arrancar batata, plantar feijão, essas coisas É bem... totalmente na informalidade, mas É, tinha, né, as pessoas com quem ele trabalhou, é. né? E eu fui em 1 ano e 2, demos entrada, levei ele no INSS, faltava um documento, eu levava de volta e organizava. E um dia veio a carta, ele disse, ó, chegou uma carta lá em casa, era se não me engano, era do Banrisul, alguma coisa assim. Eu disse, isso aqui é que o senhor teve direito à aposentadoria. Daí você vai no banco comigo? Eu falo, vou? Eu vou? Tem problema, não vai alguém da sua família? Não. Aí, tanta confiança, né? Uhum. Chego lá, tipo, os 3 anos acumulou. Desde o dia que deu a entrada, ele tinha direito a X salários lá. Ah, a emoção daquele Isso, senhor. salário de 3 anos, é, tudo e ele queria me pagar, eu digo, não, não tem nada. quase. Daí eu falei para Nair, digo, ó, seu pai, sabe, isso é uma coisa assim que você se sente gratificado, assim, Uhum. pelo um pouco de conhecimento, que sempre fui da área pública. Mas tem muitos, assim, de conseguir cirurgia para as pessoas, não é conseguir, é de encaminhar, né? A gente conseguir fazer isso. Então são muitas histórias, né? Tem histórias engraçadas também, né? Aquelas que é de rir bastante, né? Essas são histórias interessantes que emocionam e você atendendo, né, a uma necessidade, É. né, das pessoas, da comunidade, isso não tem preço, Não né? tenho que Isso paga, não, vale a história da gente, mas essas histórias assim que eu lembro, mas tem muita coisa assim. Até hoje as pessoas, ó, Bozinha, graças a você que minha filha foi feita uma cirurgia, não é já graças a nem ele, lembro muitas coisas, já nem né? lembro mais, né? Né? Porque Tem são muito, coisas né? que às vezes você passa, né, batido Como tem algumas que frustra a gente que você não consegue, né? Naquele momento que talvez a pessoa mais precisa, você não tenta e não consegue, você não, nós somos todos limitados, né? verdade, É, verdade. mas é assim. Muito bem, tá aí. Prefeito Bozinha hoje aqui no JP Podcast com o Joel Pego. Aliás, o programa inaugural do nosso estúdio, nosso podcast. E você que está nos acompanhando aí está convidado a estar curtindo, né, no nosso canal, participando, deixando o seu comentário, compartilhando com as pessoas, com os amigos. E vamos ter muitos outros entrevistados aqui. E, na verdade, é muito mais do que entrevista, é um bate-papo, Sim, né, gostoso, descontraído, ouvindo as histórias. E é disso que a gente gosta, né? Desse momento de prazer, de alegria, de poder conversar e contar a história, né? sim, Dos amigos, do município. Vamos contar histórias aqui dos empresários da nossa cidade. E não só da nossa cidade, mas também Curitiba, né? Vamos receber muitos convidados aqui. Ok, gente? Bozinha, eu quero deixar você aí com um tempo livre. Aliás, eu quero perguntar para a nossa produção como é que estamos aí de tempo, né, de podcast, porque eu tô desorientado aqui de hora, né? Se me deixar livre aqui, eu vamos falando. vou varar a madrugada aqui. Já dá para fazer uns 4, 5 programas só como entrevista, já Olha vai. isso. Muito E bem, eu vou deixar um tempo livre, se você quiser falar um pouquinho mais da tua administração atual. sim, eu só quero falar aqui que nós falamos um pouco sobre quase tudo, né? Mas por exemplo, eu falei um pouco de educação, um pouco de conquista da educação, na saúde e da segurança pública. Nós implantamos aqui no município também que não existia a guarda municipal, que era uma reivindicação da população, né? Que quero aqui até parabenizar as pessoas que trabalham na guarda municipal, que já faz um diferencial para a cidade. E eu quero te falar, Joel, também que depois de muitos anos que lá na nossa época existia a Polícia Civil no município, agora bem em breve, a partir do mês que vem, nós vamos ter a volta da Delegacia da Polícia Civil no município. Vai vir com uma infraestrutura assim de pessoas que vai ter atendimento à mulher, vai ter um escrivão, vai ter também um investigador e algumas vezes por semana até o delegado. Então as pessoas hoje, né, todos nós
dependemos muito de segurança pública. Já tem a Polícia Militar, agora a Guarda Municipal e a Polícia Civil. Então, isso eu queria, né, aqui aproveitar esse espaço que você nos prestigiou aqui, de também informar a população que está chegando mais novidades boas aí na parte da segurança pública. E também nós implantamos o ProERD nas escolas. Lembra do ProERD? Sim, Tem muita gente que está nos assistindo que fez o ProERD. Então, isso só foi na nossa administração passada e que agora vai ter o ProERD nas escolas. Já está tendo uma maravilha, a formação a cada 6 meses, envolve as famílias, né? O ProERD é para as crianças de quarta e quinta séries, mas a gente também implanta daí, envolve a família. Isso eu vejo que esse mundo hoje é muito difícil na questão de drogas, de coisas ilícitas. Então, e não é só um programa de erradicação às drogas, é um programa de as pessoas terem, né, já desde pequeno, né, saber o que que é o certo, o que que é errado e a convivência, né, até com os amiguinhos e tudo. Então, isso eu quero deixar aqui, Joel, e agradecer também. Nós estamos já em fase de licitação, que atrasou um pouco e tá as empresas vencedoras apresentando os produtos, que são os uniformes escolares, né? Eu queria ter começado o ano, não conseguimos, porque hoje você faz um pregão, né, que são as licitações, participa muitas empresas, daí a primeira ganha, a segunda entra contra, judicializa, vai, e é uma questão bem burocrática, mas é a forma legal, né, de você ter a concorrência. Então, daqui uns dias também, né, espero eu que a gente já consiga estar novamente implantando o uniforme escolar, que foi na nossa época que você lembra que nós conseguimos e faz a diferença também. A verdade. diferença de educação, de organização, né? Traz uma padronização, né, para a Sim, escola, digamos assim, uma igualdade, né, sim, igualdade a todos, né? cria um mesmo nível É, de vestimentas, né, isso, os alunos, eles, principalmente aqueles que talvez tenham um pouquinho mais de dificuldade, eles se sentem melhor, né, porque né? estão todos no mesmo padrão, digamos assim. Eu sempre admirei essa atitude tua no mandato que você foi prefeito, teve também, né? Teve. E agora também você está colocando aí, isso é muito bom. E contribui muito até para o aprendizado, que ninguém é inferior a ninguém, nem superior. Que é isso que a gente tem que pregar. Ah, verdade. Muito bem. Conversei hoje com o Gozinha. Gozinha, eu queria ouvir mais. Se quiser falar mais, pode falar. Fica à vontade. De Não, repente, você tem alguma coisa assim. É claro que já falou tudo muito importante, mas uma curiosidade aí de algo que vem e que ainda não foi nem mencionado ainda, né? Pelas redes sociais ou pelo teu programa de governo, mas que você gostaria de colocar, né? Fica à vontade, gente. tem aqui algumas novidades que eu trago de primeira mão, por exemplo, que não depende do município, mas já está bem sinalizado e vai acontecer. Que sabe onde que é o observatório? Quem não nos assiste aqui, o observatório astronômico que tem ali no Juruqui, que é um espaço do Colégio Estadual, em parceria com a Prefeitura de Campo Magro. Ali vai ter o CIMEPAR. Vai ter uma estação meteorológica que vai abranger desde Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, até o litoral do estado do nosso Paraná, e vai estar aqui em Campo Magro. Então isso é uma curiosidade, é uma novidade. Era para ter lançado a pedra fundamental, mas deve ser para os próximos dias. E até mesmo eu não participando aqui, vou te passando, se ficar informado, para tenho certeza que esse canal aqui, o JP do Joel Pego Podcast, vai ser assim com maior sucesso e vai levar muita informação, né, positiva, não só para Campo Magro, mas para toda a nossa região que tem alcance. E outra coisa aqui, antes de encerrar, né? Senão também se eu falar tudo na primeira entrevista, você não vai me convidar mais, né? Não, vai ter muita coisa boa para falar pela frente. Não, tô brincando. Agradecer a paciência de quem nos acompanhou, né? Principalmente os campomagrenses e aqueles que não são campomagrenses também. Venham conhecer Campo Magro, nossas belezas. Agradecer aqui ao Joel. Eu tive esse privilégio, mais uma que vai fazer parte da nossa história, da minha história de vida, também da sua, né? Verdade. Da contribuição que a gente pode ter com o município, com as pessoas. Esse momento histórico. Eu fico muito grato, Joel, por me convidar, eu ser o primeiro convidado na inauguração aqui do teu podcast. Que Deus abençoe, que ilumine, né, dê sabedoria para conduzir, que eu sempre peço todos os dias, e eu tenho certeza você também é uma pessoa de Deus, que nos dê sabedoria, né, para lidar com as pessoas. Nós estamos aqui nesse momento falando para pessoas.
Então a gente tem que ser bem centrado, saber o que está falando e não iludir ninguém. Isso, sim, sim, não, não. Né? Verdade. Como diz a Bíblia, né? É bem isso. A Bíblia fala disso, né? Ou é ou não é, né? É isso mesmo. Se ensina ou não, que fora disso não é coisa boa, né? Quero deixar aqui um abraço para minha esposa, Alexandra, para o Matheus, meu filho, para a Giovana, para toda a nossa família, minha mãe, que é viva ainda, meu sogro, minha sogra, para a tua família, Joel, você, a Val, seus filhos, todos, né, que nos assistem, a equipe aqui que nos acompanha. Então, que muito sucesso e que Deus Obrigado. abençoe. Muito bem, você ouviu hoje, né, nosso bate-papo aqui no JP Podcast com o nosso prefeito Bozinha, né, um homem que tem feito história aqui em Campo Magro, na nossa região, e estamos muito felizes porque ele pôde estar conosco e porque você está conosco. Aliás, você é o maior motivo de nós estarmos aqui desenvolvendo esse trabalho, esse projeto, que tem o objetivo de levar informação, é, trazer curiosidades, né, tanto da nossa cidade como da nossa região, do nosso país, e dizer para você se inscrever no nosso canal, você participar mesmo, curtindo. Nós teremos em breve programas ao vivo, onde você poderá também participar de forma ao vivo mesmo, né, dos nossos programas, enviando seus questionamentos e participando diretamente conosco. Tá? Eu fico muito feliz de ter você conosco. Quero agradecer o prefeito Bozinha, agradecer aqui quem está no estúdio conosco. Caio, obrigado. Obrigado, minha esposa Val, que está ali sempre apoiando firme e forte nosso projeto. Cláudio, nosso parceiro aí já de longa data, né? Muito obrigado. Pessoal, a equipe de foto que já esteve conosco, deram uma corrida, né? Mas daqui a pouco está de volta. Estão correndo aí, né? E que bom que você está conosco. Uma alegria muito grande. Nós podemos estar inaugurando hoje o nosso estúdio e que em breve você terá mais informações através das redes sociais sobre esse nosso grande projeto JP Podcast e também a G3 Visual Produtora, que está firme e forte nesse grande projeto. Gente, muito obrigado. Obrigado, Bozinha, mais uma vez. Deus te abençoe na Amém. tua caminhada como prefeito da cidade, você como pai de família que é. Que Deus continue te iluminando, te orientando Amém. e que você sempre seja aí um homem de sucesso, como você sempre tem sido. Grande abraço. Você que sempre conosco. Deus te abençoe. Um abraço. Até o próximo programa, se Deus quiser, semana que vem. Fica com Deus. Tchau, tchau.